A história de Tati, uma estudante de arquitetura de 19 anos, começa com uma reviravolta inesperada ao se ver forçada a dividir o único quarto disponível no campus com dois rapazes, Marcos e Lucas. A convivência inicial é um caos de sujeira e desorganização, com Tati lutando para impor seu espaço. Gradualmente, Marcos e Lucas começam a disputar a atenção de Tati, transformando o quarto e se tornando mais atenciosos, trazendo comida e ajudando na limpeza. Apesar do esforço de ambos, Tati decide não se envolver romanticamente com nenhum deles, focada nos estudos. A tensão aumenta quando Marcos tenta uma armadilha para afastar Lucas de Tati, que, ao descobrir a farsa, fica brava e decepcionada. Durante uma festa da faculdade, Tati vê Marcos com outra garota, o que serve de deixa para Lucas se aproximar dela de forma genuína. Eles começam a namorar, percebendo uma profunda conexão. O relacionamento floresce e Tati e Lucas decidem morar juntos em um apartamento perto da faculdade. Eles constroem um lar e um amor sólido que se aprofunda ao longo dos anos de estudo. A história culmina na formatura, com Tati e Lucas celebrando não apenas suas conquistas acadêmicas, mas também o amor que os uniu inesperadamente, prometendo um futuro feliz lado a lado. Se inscreva no canal e deixe seu like. A brisa de setembro em São Paulo, embora amena, não era suficiente para aplacar a agitação no peito de Tati. Com 19 anos recém-completos e um mundo de expectativas na bagagem, ela desembarcou na vibrante capital paulista. Seus pais, orgulhosos, mas um tanto apreensivos, a haviam deixado no portão principal da Universidade Federal, uma instituição renomada que abrigava seu sonho de cursar arquitetura. O campus fervilhava com a energia de calouros e veteranos, um mar de rostos desconhecidos que, de alguma forma, prometiam o início de uma nova e emocionante fase. Tati, com sua mochila rosa-choque e uma mala de rodinhas que insistia em travar, sentia uma mistura de euforia e um frio na barriga. A empolgação, no entanto, começou a se dissipar na secretaria estudantil. A fila era interminável, e quando finalmente chegou sua vez, a atendente, uma senhora de óculos na ponta do nariz e um coque impecável, soltou a bomba com uma voz monótona. Senhorita, Tati, Tatiana Albuquerque, certo? Deixa eu ver. Ah, sim, só temos uma vaga de quarto. É a única disponível no momento e já está ocupada por 2 outros estudantes. O sorriso da atendente era forçado, quase apologético. Tati sentiu o estômago despencar. 2 garotos? Em um mesmo quarto? Aquela não era, nem de longe, a experiência universitária independente e feminina que ela tinha em mente. Seus pais, tão preocupados com sua segurança e conforto, teriam um ataque do coração se soubessem. Ela ponderou suas opções: voltar para casa, atrasar o início das aulas, ou enfrentar o que parecia ser um desastre iminente. Sem alternativa, com as aulas de introdução à arquitetura programadas para começar em menos de 48 horas, Tati suspirou e aceitou a chave do quarto 204, rezando fervorosamente para que a situação não se transformasse em um pesadelo. A caminhada até o alojamento masculino foi um misto de apreensão e incredulidade. Ao destrancar a porta do quarto designado, o cheiro de pizza requentada de dias, meias sujas largadas aleatoriamente e um odor indefinível, mas inegavelmente masculino, a atingiu em cheio, quase fazendo-a recuar. O cenário interno era digno de um filme de comédia adolescente. Roupas jogadas por todos os lados, embalagens vazias de salgadinhos e doces amassadas no chão, livros empilhados de forma precária em cada superfície disponível e 2 futons amarrotados que serviam de camas sem sequer um lençol esticado. Um dos rapazes, Marcos, estava estirado em um dos futons, fones de ouvido enormes cobrindo suas orelhas e um livro de anatomia cobrindo o rosto. Um contraste curioso entre a bagunça e o estudo. O outro, Lucas, estava completamente absorto em um jogo de videogame, com a concentração de um cirurgião prestes a realizar um transplante. Licença! Tati tossiu, tentando soar firme,
mas sentindo a garganta arranhar com o cheiro e a surpresa. Marcos levantou o livro lentamente, piscando, claramente surpreso com a interrupção. Lucas, por sua vez, pausou o jogo com um suspiro, irritado, virando-se para ela com uma sobrancelha arqueada e um olhar que beirava a desconfiança. "Quem é você?" perguntou Lucas com um tom que não deixava dúvidas sobre sua insatisfação. "Eu sou a Tati, a nova colega de quarto", ela respondeu, tentando parecer mais confiante e determinada do que realmente estava. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo zumbido baixo do videogame pausado, o som abafado da música vindo dos fones de Marcos e o cheiro persistente de sujeira e desorganização. Tati sabia naquele instante que a convivência seria um desafio muito maior do que qualquer prova de cálculo ou projeto de arquitetura que ela enfrentaria na faculdade. Se impor e manter seu próprio espaço naquele caos seria uma batalha diária. Os primeiros dias no quarto 204 foram exatamente como Tati previra. Um teste de paciência e higiene. A sua minúscula área, que agora consistia em um colchão inflável espremido entre a porta e a beliche de Lucas, era o único reduto de ordem, em meio à anarquia masculina. As roupas sujas de Marcos e Lucas formavam montanhas no chão. O lixo transbordava da lixeira, e o cheiro persistente de comida de micro-ondas se misturava ao perfume do desodorante deles, que, ironicamente, nunca. Parecia ser suficiente para disfarçar o odor de academia. Tati tentava se impor. "Gente, a lixeira está cheia. Alguém pode, por favor, levar lá fora?" perguntou ela no terceiro dia, enquanto tentava desviar de uma pilha de latas de refrigerante vazias. Marcos, imerso em seu livro de física, apenas murmurou "Depois eu vejo", sem tirar os olhos das páginas. Lucas, focado em uma partida online, resmungou algo ininteligível sobre não poder morrer no jogo. A tentativa de estabelecer regras básicas de convivência era recebida com um misto de desinteresse e promessas vazias. Limpar a sujeira da cozinha depois de usar? Claro, Tati, a gente faz. Mas a gente está com uma prova importante essa semana, sabe? Era a desculpa mais comum. Tati se viu lavando a louça de todos, varrendo o chão imundo e até, em um momento, de desespero, organizando as pilhas de roupas para que pudesse, ao menos, andar sem tropeçar. As dificuldades não paravam por aí. Compartilhar um banheiro, que se tornava um pântano após os banhos masculinos e era invadido por pelos e pasta de dente, era um desafio diário à sua sanidade. Ela sentia que sua voz, antes tão assertiva, em casa, ecoava naquele quarto sem ser realmente ouvida. No entanto, em meio a essa batalha pela sobrevivência, algo começou a mudar. Talvez fosse o olhar cansado de Tati ao tentar arrumar a bagunça sozinha, ou o suspiro audível dela ao desviar de mais um par de tênis sujos. Marcos, com seu jeito mais introspectivo, foi o primeiro a demonstrar sinais. Um dia, Tati encontrou sua parte do quarto surprisingly organizada, com suas poucas coisas arrumadas, em uma pequena prateleira que não estava lá antes. "Ah, eu achei que ia ficar melhor assim", Marcos murmurou, evitando o olhar dela. Um leve rubor nas suas maçãs do rosto. Dias depois, Lucas, o mais expansivo, surpreendeu-a ao trazer um café gelado e um pão de queijo da cantina, algo que ele sabia que ela adorava. "Peguei para você. Vi que você saiu cedo e não tomou café", ele disse com um sorriso sem graça. Aos poucos, a competição entre os dois rapazes para impressionar Tati tornou-se visível. Marcos, antes alheio, começou a se oferecer para ajudar com as tarefas do quarto, às vezes até se antecipando a ela. Ele surpreendia Tati com pequenos gestos, como deixar sua xícara de café favorita pronta ou garantir que não houvesse mais meias sujas à vista. Ele se tornava mais educado, e o caos no quarto diminuía visivelmente. Lucas, por sua vez, investia em comida, trazer lanches, chocolates, até mesmo tentar preparar algumas refeições simples e nem sempre comestíveis na pequena cozinha compartilhada. As discussões sobre quem lavaria a louça se transformaram em disputas sobre quem faria o serviço. Para Tati, o quarto, que antes era uma zona de guerra sanitária, começou a apresentar lampejos de limpeza, com um chão menos empoeirado
e até a lixeira esvaziada regularmente. Tati observava a transformação com uma mistura de surpresa e, para ser sincera, um certo divertimento. Aquela disputa silenciosa e bem-intencionada, mesmo que nascida de um desejo de impressioná-la, estava tornando a vida ali muito mais suportável. Ela ainda não sabia o que pensar sobre os sentimentos incipientes dos dois, mas uma coisa era certa: o esforço deles não passava despercebido. A dinâmica do quarto 204 se transformara por completo. O cheiro de meias sujas e pizza mofada havia sido substituído por um aroma de desinfetante e, ocasionalmente, café fresco. As pilhas de roupa eram coisa do passado e a lixeira estava invariavelmente vazia. Tati, antes uma rainha em seu pequeno pedaço de ordem, agora observava o território comum com uma satisfação silenciosa. Marcos e Lucas se esforçavam visivelmente, e não era apenas para impressioná-la. Parecia que a presença feminina no ambiente tinha despertado neles um senso de organização que sequer sabiam possuir. Os pequenos gestos continuaram e se intensificaram. Lucas, com sua energia contagiante, agora trazia não apenas o café, mas refeições completas da cantina, sempre perguntando a Tati o que ela gostaria de comer e se certificando de que ela não pulasse nenhuma refeição, especialmente em dias de prova. Marcos, mais reservado, demonstrava seu cuidado de outras formas. Deixava uma garrafa de água ao lado da cama de Tati, lembrava-a de horários de ônibus e, em uma noite particularmente fria, surpreendeu-a com um aquecedor portátil, sem mencionar uma palavra. Apesar da melhora na convivência e do esforço óbvio de ambos, Tati estava firme em sua decisão. Ela não ficaria com nenhum deles. O foco dela era a faculdade, seus estudos de arquitetura. E o turbilhão de sentimentos que a situação com os dois rapazes gerava era uma distração que ela não podia se permitir. Ela apreciava os gestos, via o esforço genuíno e até sentia um carinho crescendo por ambos, mas não era amor. Eles eram colegas de quarto e agora amigos que se esforçavam muito para serem melhores. Ela tentou comunicar isso sutilmente, mantendo uma postura amigável, mas sempre colocando limites na interação. Vocês são ótimos, de verdade, mas minha cabeça está só na faculdade agora. Ela explicava quando as perguntas sobre seus planos para o fim de semana se tornavam mais insistentes, ou quando percebia os olhares competitivos entre eles. Apesar dos avisos velados de Tati, a disputa entre Marcos e Lucas apenas aumentou, e a rivalidade amistosa começou a ganhar um tom mais sério. Lucas, com seu jeito direto e extrovertido, era mais transparente em seus sentimentos, elogiando Tati abertamente e convidando-a para atividades no campus. Marcos, por outro lado, com sua natureza mais calculista, começou a agir de forma mais sutil, mas igualmente insistente. Ele buscava momentos a sós com Tati, tentando parecer o confidente, o amigo que a entendia melhor. Essa tensão latente culminou em um episódio que abalou a confiança de Tati em Marcos. Uma tarde, Tati estava na biblioteca estudando para uma prova importante de desenho técnico. Ela havia combinado de encontrar Lucas mais tarde para revisarem juntos um trabalho. Ao voltar para o quarto, encontrou Marcos sozinho mexendo em seu computador. Ah, Tati, você aqui. O Lucas me pediu para te avisar que ele não vai poder te encontrar hoje. Ele disse que está ocupado com umas coisas da família e não quer te incomodar, ele disse, com uma naturalidade que Tati achou estranha. Ela sentiu um arrepio. Lucas jamais cancelaria sem avisar pessoalmente ou por mensagem, e muito menos usaria uma desculpa tão vaga. Desconfiada, Tati ligou para Lucas. A voz dele, do outro lado da linha, era de surpresa. O quê? Não, Tati. Eu estou aqui na lanchonete do campus te esperando. Estou quase indo te procurar. A ficha caiu imediatamente. Tati desligou o telefone e encarou Marcos, a raiva fervendo em seu peito. O que você fez, Marcos? Por que mentiu para mim sobre o Lucas? Ela exigiu, sua voz firme e cheia de indignação. Marcos gaguejou, o rosto empalidecendo. Eu só queria que você passasse mais tempo comigo, ele confessou, evitando o olhar dela, a voz quase um sussurro. Isso é ridículo, Marcos. Você acha que uma mentira dessas me faria...
Gostar de você? Você não precisa enganar as pessoas para conseguir o que quer, Tati retrucou profundamente desapontada. A revelação da armadilha de Marcos para afastar Lucas de Tati, que ela descobriu ser uma tentativa de manipular a situação a seu favor, destruiu a imagem de amigo cuidadoso que ele havia construído. A raiva de Tati era evidente e a tensão no quarto 204 atingiu um novo patamar, mostrando que a disputa entre os dois rapazes havia cruzado a linha da competição saudável. A partir daquele momento, a dinâmica entre os três mudaria novamente, com a confiança de Tati em Marcos seriamente abalada. A atmosfera no quarto 204 tornou-se pesada após a revelação da mentira de Marcos. A espontaneidade que havia começado a surgir entre Tati e ele se dissipou, substituída por uma parede invisível de desconfiança. Tati se esforçava para ser civil, mas a decepção era palpável em cada um de seus gestos. Marcos, por sua vez, parecia envergonhado e distante. Seus olhares furtivos para Tati frequentemente encontravam um rosto frio ou um olhar de indiferença. Lucas, por outro lado, estava chateado pela armadilha de Marcos, mas a situação, ironicamente, o aproximou ainda mais de Tati. Ele se tornou seu confidente, o ombro amigo para desabafar sobre as tensões no quarto e a pressão da faculdade. As conversas entre eles fluíam com naturalidade, revelando uma química e uma conexão que Tati não havia percebido em meio à confusão inicial. Eles descobriam interesses em comum, riam das mesmas piadas e compartilhavam sonhos para o futuro. Apesar da amizade crescente, Tati mantinha-se cautelosa. O episódio com Marcos a fez repensar sobre a dinâmica de poder e manipulação, e ela não queria se apressar em um novo relacionamento. Lucas percebia a hesitação dela, respeitava seu espaço e, inteligentemente, decidiu não pressioná-la. Ele sabia que o tempo e a sinceridade seriam seus maiores aliados. A vida no campus, por sua vez, continuava em seu ritmo acelerado de aulas, projetos e provas. As festas universitárias eram um escape bem-vindo para a pressão acadêmica, e em uma sexta-feira chuvosa, a festa de boas-vindas dos calouros prometia ser épica. Tati decidiu ir, principalmente para descontrair e rever alguns colegas de curso. Lucas, é claro, estava lá e Marcos também, embora ele mantivesse uma distância respeitosa de Tati. O som alto da música eletrônica preenchia o salão do centro de convivência estudantil. As luzes piscavam em um ritmo frenético e a energia era contagiante. Tati conversava animadamente com Lucas e alguns amigos, quando seu olhar varreu a multidão. Foi então que ela o viu. Marcos, encostado em uma parede, rindo e conversando animadamente com uma garota que Tati nunca tinha visto antes. Ela era loira, com um sorriso vibrante e olhos que brilhavam de interesse enquanto ele falava. Marcos parecia leve, descontraído, sem a sombra de constrangimento que o acompanhava no quarto. Tati sentiu um misto de alívio e uma pontada de algo indefinível. Não ciúmes, mas talvez a surpresa de vê-lo tão à vontade com outra pessoa. A cena de Marcos com a outra garota serviu como um catalisador. Para Tati, foi a deixa perfeita. Aquele momento de clareza a fez perceber que a pressão da disputa havia se esvaído. Ela podia finalmente respirar, e com isso permitiu-se olhar para Lucas com uma perspectiva diferente, sem as amarras da culpa ou da hesitação. Era como se a presença da outra garota com Marcos liberasse um peso de seus ombros, abrindo espaço para o que estava bem à sua frente. Lucas, percebendo o olhar de Tati em sua direção e sentindo a mudança sutil na atmosfera entre eles, aproximou-se. "Está tudo bem?" Ele perguntou, sua voz suave em meio ao barulho da festa. Tati sorriu, um sorriso genuíno que não surgia há dias. "Sim, Lucas, está tudo ótimo", ela respondeu, e o sorriso dele se alargou. Foi naquele momento, em meio à festa barulhenta e vibrante, que Lucas, com sua espontaneidade característica, tomou coragem. Ele a convidou para dançar, não com um pedido formal, mas com um aceno divertido e um puxão gentil na mão. Tati aceitou, e enquanto se moviam ao ritmo da música, uma nova conexão se formava,
sutil e inegável. Era o início de algo que, para ambos, parecia promissor, livre das tensões do passado e com a autenticidade que Tati tanto prezava. A distância de Marcos, agora envolvido com outra pessoa, permitiu que Lucas e Tati se aproximassem de uma forma mais natural e orgânica, pavimentando o caminho para um romance que nasceria da amizade e da superação de obstáculos. A festa da faculdade marcou o verdadeiro início do relacionamento entre Tati e Lucas. Longe das tensões da convivência forçada e da disputa silenciosa, eles se permitiram explorar a crescente atração. As conversas que antes eram confidenciais sobre a vida no quarto 204 se transformaram em longos papos sobre sonhos, medos e aspirações. Lucas, com sua energia contagiante e seu bom humor, trazia leveza para a rotina de Tati, que muitas vezes se via sobrecarregada com os estudos de arquitetura. Ele a fazia rir, a apoiava nos momentos de estresse e, acima de tudo, a ouvia com atenção genuína. Tati, por sua vez, trazia para a vida de Lucas uma dose de organização e um olhar mais atento aos detalhes, algo que ele, como estudante de engenharia, tendia a ignorar. Os encontros fora do campus se tornaram frequentes. Sessões de estudo na biblioteca que se estendiam por horas com pausas para cafés e risadas, passeios despretensiosos pelo parque da cidade e até mesmo tentativas de cozinhar juntos na pequena cozinha do alojamento, resultando em mais risadas do que pratos culinários memoráveis. A amizade se aprofundou em carinho, e o carinho, sem que percebessem, se transformou em algo mais profundo. Eles descobriram uma sintonia rara, uma cumplicidade que ia além das palavras. A convivência no quarto 204, que antes era uma obrigação, agora tinha um novo significado. Marcos, que mantinha um relacionamento casual com a garota da festa, havia se tornado mais reservado e passava menos tempo no quarto, o que aliviava a tensão. A presença de Lucas e Tati juntos, com suas risadas e cochichos, às vezes preenchia o espaço, mas Marcos parecia ter aceitado a situação e seguiu em frente. Depois de alguns meses de namoro, que se oficializou com um pedido de Lucas durante um piquenique romântico, Tati e Lucas perceberam que o quarto do campus, embora nostálgico, já não atendia às suas necessidades. A falta de privacidade, a proximidade com Marcos e o desejo de construir um lar só deles para aquele período da vida acadêmica os levou a uma decisão. Um dia, após uma tarde de estudos intensos e conversas sobre o futuro, Lucas olhou para Tati e disse: "Sabe, Tati, eu estava pensando, o que você acha de procurarmos um lugar só nosso? Um apartamento perto da faculdade, sabe? Seria incrível." Os olhos de Tati brilharam. "Lucas, eu estava pensando a mesma coisa. Seria perfeito." A busca pelo apartamento foi mais uma aventura compartilhada. Eles encontraram um pequeno, mas aconchegante apartamento de um quarto a poucas quadras da universidade. A mudança do campus para a casa nova foi celebrada com uma pizza e a promessa de construir um futuro juntos. O apartamento se tornou o refúgio deles, um espaço onde podiam estudar, relaxar e simplesmente serem eles mesmos, sem as restrições e as bagunças do antigo quarto compartilhado. As noites eram preenchidas com filmes, longas conversas e o planejamento de um futuro que se desenhava promissor. Os anos de faculdade voaram. Entre provas desafiadoras, projetos criativos e estágios exaustivos, o relacionamento de Tati e Lucas se fortaleceu a cada dia. Eles se tornaram o porto seguro um do outro, a inspiração e o apoio incondicional. Lucas, antes um bagunceiro desorganizado, aprendeu com Tati a valorizar a ordem e a beleza do ambiente, e Tati, antes tão focada em suas metas individuais, descobriu a alegria de compartilhar a vida e os sonhos com alguém. No dia da formatura, com os diplomas em mãos e os sorrisos estampados nos rostos, Tati e Lucas olharam um para o outro. Haviam começado essa jornada como estranhos em um quarto, caótico, passando por desentendimentos, descobertas e um amor que floresceu de forma inesperada. Agora, de mãos dadas, eles caminhavam para um novo capítulo, não apenas como formandos, mas como namorados apaixonados, prontos para enfrentar o mundo, lado a lado,
com a certeza de que haviam encontrado um no outro um amor que transcenderia a faculdade e os acompanharia por toda a vida.